Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, o senhor é engenheiro de formação, correto? O ainda governador do estado do Amazonas é jornalista, correto? Quem traçou a política de atendimento à saúde pública durante a pandemia no estado do Amazonas? Houve vários planos de enfrentamento, né? Quem traçou esses planos? Quem traçou? Isso. Bom, nós tivemos secretários no início que eram da área e que estavam trabalhando, e esse plano, a Fundação de Lance Saúde, que tem epidemiologistas no seu quadro, os técnicos da rede traçaram os planos necessários. E esse plano foi seguido? O plano foi seguido até o momento que nós nos deparamos com um crescimento descontrolado de contaminação e necessidade de internação. Me permita só fazer uma pequena observação para Vossa Senhoria. O crescimento acontece porque o plano não funciona. Não é o contrário. A contaminação aumenta quando o poder público não tem competência para evitar que isso aconteça. Não é um milagre que acontece no meio da selva. Só para deixar claro, para a gente poder endereçar corretamente as coisas. Então, o senhor poderia, por favor, me explicar qual era o plano, como funcionava o plano de atendimento da saúde pública do Amazonas para evitar que o amazonense, primeiro, se contaminasse, segundo, chegasse no hospital e não tivesse vaga, e terceiro, morresse sufocado? Qual era a linha de gestão que foi traçada pela equipe e pelo governo do Amazonas? Senador, o plano previa a adoção de medidas não farmacológicas, divulgação para a população, no caso, quando precisasse, restrição de circulação e para evitar a contaminação. A única medida que nós tínhamos disponível num ambiente sem vacina é evitar a contaminação, para evitar justamente essa transmissão que ocorreu no final do ano de forma descontrolada no Amazonas. Claramente não funcionou. Os planos de enfrentamento, como eu falei, o nosso plano ele era baseado em modelos que é aplicado no plano de enfrentamento nacional e em todos os estados. Seguem os mesmos parâmetros. Evidentemente que, numa transmissão comunitária, nós precisamos evitar que as pessoas tenham contato para evitar essa contaminação. O senhor fez uma manifestação pública no início de janeiro atribuindo à população a culpa pela elevada contaminação. Alguma coisa na linha do a população escolheu se contaminar. Procede essa afirmação que o senhor fez? Eu falei que as aglomerações e as manifestações que ocorreram contra o decreto de restrição do governador do Estado uma clara opção da população. Eu falei, minha frase, a sociedade optou pela contaminação quando prefere ficar nas ruas sem seguir as recomendações não farmacológicas e buscando essa contaminação. Foi isso que eu falei com as aglomerações. Quem revogou o decreto foi a população ou o governador do Estado? Foi o governador. Quem roubou dinheiro público encaminhado para atender o cidadão foi a população do Estado do Amazonas? Senador, o que eu posso dizer que nós trabalhamos para enfrentar a pandemia. O seu trabalho foi profundamente ineficiente, senhor ex-secretário. Só para contextualizar, senhor presidente, tomando com base a fala quilométrica do senador Fernando Bezerra, os documentos apresentados pelo próprio Ministério da Saúde apontam que já eram de conhecimento do Ministério da Saúde, em 4 de janeiro, em outro documento aponta em 6 de janeiro de 2020, o caos sanitário que se aproximava do Amazonas, como de fato aconteceu. Então não foi um fator imprevisível, pelo contrário, a política pública no estado do Amazonas não é traçada pelo White Martins, é traçada pelos gestores. E a todo instante eu estou escutando aqui falar, o White Martins disse que ia fazer, que não ia fazer, não tem um planejamento adequado. Isso me impressiona muito. Diante dessa perspectiva de que não existia, como de fato não existia, uma política racional de enfrentamento a essa crise gravíssima, qual foi o papel do Ministério da Saúde no tocante à formatação da política pública que o Amazonas vivenciou? Nós seguimos a formatação do modelo nacional. Qual era o modelo nacional, senhor secretário?
Exatamente isso que eu falei para o senhor, trabalhar as medidas não farmacológicas, orientar a população e restringir... O plano nacional era de medidas não farmacológicas. O Ministério da Saúde esteve em Manaus defendendo medidas não farmacológicas, senhor secretário? Estou falando que o plano nacional, que está publicado, inclusive, na Secretaria de Vigilância e Saúde, é o mesmo... nosso plano estava em consonância com esse plano nacional. E é isso que nós seguimos. Com o plano que está publicado no site ou com o plano que foi aplicado? Porque o Ministério da Saúde não foi para Manaus defender medidas não farmacológicas. Ou o senhor tem alguma evidência, algum vídeo, alguma coisa que indique que o Ministério da Saúde, com a equipe que foi enviada, em algum momento exercitou lá esse plano que trata de medidas não farmacológicas? Falando em português para as pessoas nos acompanharem. Isolamento, distanciamento, medidas de higiene, higiene respiratória, essas coisas todas que o governo não faz. Nós, do governo do Amazonas, sempre defendemos isso. Em todas as manifestações do governador, minhas e de qualquer outro da equipe, sempre defendemos as medidas não farmacológicas para evitar a contaminação. O governo do Amazonas sempre defendeu isso e, enquanto eu estive na pasta, também defendia essas medidas. A equipe do Ministério da Saúde que esteve em Manaus, ela esteve lá para defender essas medidas que o senhor descreve agora, porque essas medidas que o senhor descreve agora são as medidas que a ciência preconiza. Sim. Fosse isso verdade, seguramente o caos de Manaus não teria acontecido. Então, os vídeos, os textos, a propaganda do governo mostra que a equipe do Ministério da Saúde foi até lá para defender tratamento medicamentoso precoce, lançar um aplicativo de diagnóstico automático e retardar, como de fato retardou, o atendimento para aquelas urgências que eram mais óbvias. Melhor estrutura para atendimento das pessoas, o que está no relatório que foi encaminhado à Câmara dos Deputados, apontado como objeto de uma reunião de 4 de janeiro. Então, eu entendo que Vossa Senhoria, que passou um tempo já na cadeia por conta de uma prisão temporária, tem um certo receio em se posicionar, eu entendo. Mas é muito importante que o senhor se coloque da forma mais precisa e absoluta de acordo com a verdade. Então, é muito clara a ação do Ministério da Saúde que não foi no sentido que o senhor descreve. E ainda assim o senhor persiste, já vamos em horas de depoimento, o senhor persiste na mesma narrativa de que o Ministério da Saúde tem um plano nacional de defesa, de combate à pandemia e que Amazonas e o Brasil estavam seguindo essas medidas não farmacológicas, não estavam encaminhando para tratamento precoce, não estavam defendendo medicamentos que não têm eficácia comprovada pela ciência, não estavam defendendo a utilização do aplicativo para diagnóstico imediato. Qual é a realidade? A realidade é que nós sempre defendemos as medidas não farmacológicas no governo do Amazonas. E também sempre há diversos decretos do governador impondo restrições ao longo da pandemia. Essas restrições, evidentemente, quando o número de contaminação arrefece, você vai fazendo a flexibilização para apoiar a economia. Porém, sempre defendemos as medidas não farmacológicas, como o senhor citou aí, da utilização de máscaras e outras medidas. Senhor presidente, infelizmente, a única medida não farmacológica que funcionou no Amazonas foi cadeia mesmo. Eu agradeço pelo espaço. Obrigado, senador Alessandro.